Bom, nesse vídeo eu quero demonstrar as diferentes formas que existem para atribuir endereços de um lugar para outro, ou ponteiro para ponteiro, ou referência para ponteiro, e o impacto que isso tem, especialmente com a alocação dinâmica. Então, para começar, vamos considerar aqui esse exemplo. Suponha que eu criei aqui uma constante tamanho 10 e vou alocar um vetor dinamicamente de 10 inteiros. Essa é a proposta aqui. Então, isso pode ser feito se você criar uma variável, um ponteiro v, e fizer ele receber uma posição, um vetor de size inteiros. Okay. Como é que eu represento esse comando aqui na memória? Se a gente for voltar aqui para nossa prancheta de desenho, eu tenho aqui no main, lembrando que o main é a função que está em execução atualmente aqui na pilha. Eu crio a variável v, que de acordo com a definição que a gente viu anteriormente, um ponteiro é uma variável que armazena endereços, nada mais que isso. Então, e o new é um comando que reserva um espaço de memória para a gente. Então, isso quer dizer que ele vai... Aqui está no endereço 210, você ganha 210 aqui na caixinha, e a gente simboliza isso como sendo um ponteiro que aponta para essa região de memória aqui, que foi alocada. Bom, então essa seria a representação do comando que a gente acabou de ver no código, v igual a new int 10. Se você agora criar um outro ponteiro, vamos chamar aqui v2, e fizer v2 recebe v, o que isso aqui significa, representa? Isso significa que você criou uma outra variável v2 que vai possuir em sua caixinha de armazenamento o mesmo valor que v1. Você está copiando um conteúdo para outro, você está fazendo esse conteúdo vem para cá. Isso quer dizer que você tem um segundo ponteiro apontando para o mesmo lugar. Eles estão compartilhando a mesma memória que existe no heap. Em outras palavras, se você alterar o v usando indexação, você está alterando v2 e vice-versa. Se você alterar v2, você altera v. Então, para mostrar isso, vamos voltar ao código e introduzir algumas funções auxiliares para poder a gente demonstrar essa relação entre ponteiros e alocação dinâmica. Suponha que eu vá construir uma função fill up que preenche esse vetor com números de 1 até o tamanho do vetor. Então, eu vou passar como parâmetro para essa função o vetor que eu quero preencher e o comprimento usando dois ponteiros, um ponteiro para o começo da memória e um ponteiro para o final da memória, usando aquela abordagem do first last, intervalo fechado aberto. Então, o endereço inicial da memória que eu quero preencher é o próprio v, e o endereço final vai ser v mais size. Se eu voltar para cá, desenho, eu estou passando 210 como sendo v e 210 mais 10 inteiros como sendo o endereço final, que ficaria aqui fora, além do 10º elemento, o 11º elemento, porque o ponteiro leste aponta para uma posição após o último elemento válido no vetor. É a nossa convenção que a gente vem adotando desde o começo do semestre. Então, eu tenho aqui essa função que recebe esses dois ponteiros e vai preencher esse endereço de memória com inteiros de 1 até 10. Então, eu vou criar essa função aqui, fill-up, recebe o first, ou seja, duas variáveis que recebem endereços. Eu crio um inteiro, que é o que eu vou usar para preencher, começando em 1, e uso um idioma de programação comum com ranges, que é enquanto first for diferente de last, o que eu faço? Eu vou na posição do first e jogo o valor i, e depois incremento o i. Inclusive, eu posso até fazer assim, first mais, ou seja, vou lá primeiro no endereço do first e jogo o valor do i. Em seguida, eu incremento o first
e incremento I. Isso tudo está codificado nessa única linha do C++. E com isso eu preenchi o vetor com valores 1, 2, 3, 4, até o tamanho do vetor original. Então, na memória ficaria assim, a chamada ao fill-up, eu vou criar duas variáveis que são os argumentos, first e last. O first recebe o endereço inicial do V, que é 210, copia 210 para cá. Então, é como se eu tivesse esse cara apontando para cá, é o first. E o last, ele vai receber 210 mais 10 vezes o tamanho de um inteiro. Se você imaginar que um inteiro ele tem 4 bytes, você tem 40 bytes para ele saltar. Então, o endereço que seria aqui, o endereço que a gente armazenaria no last seria 250, que é 210 mais 40 bytes, uma vez que são 4 bytes por inteiro. Então, essa caixinha ela vai estar apontando para uma posição aqui fora. Então, esse aqui é o endereço 250 de memória, como se ele existisse aqui fora. Não faz parte do vetor. Essa é a marcação, é a posição que marca o final do range que você quer trabalhar. E a partir daí, cada vez que a função, o laço, né, executa, você vai na posição do first, coloca o valor 1. Ah, sim, vou também criar a variável inteira aí, a variável inteira aí que começa com o valor 1 e a cada iteração você vai incrementando esse valor para 2, 3, 4. Então, assim ele vai incluindo aqui os valores, 2, 3. Isso quer dizer que a cada iteração dessa, o first está avançando, né? Então, aqui, por exemplo, nesse momento, se eu tivesse parado a execução, você poderia estar com essa situação aqui. Ele ficaria em 210, 214, 218, 222. Então, aqui você teria, na memória, um endereço 222, e aqui no i você teria o valor atual 4, né? Antes dele fazer a próxima iteração, que é quando ele insere o valor 4 nessa posição. Então, dá para ver que com a evolução da iteração, esse ponteiro vai se aproximando do last. E o endereço 250, que é quando ele vai parar de atravessar esse vetor e preenchê-lo com a sequência de inteiros. Então, essa é a execução do fill-up. De maneira que o que é importante é que quando o fill-up finalizar, você vai ter aqui a seguinte situação. Então, ao final da execução do fill-up, você vai ter o first apontando para leste, ou seja, ele percorreu todo o vetor está todo preenchido de 1 a 10 e o i está com o valor 11 quando ele sai do laço. E aí, finalmente, o programa, se voltar para cá, a função ela é finalizada e aí você libera essas variáveis que foram associadas à função fill-up. Essas variáveis aqui são apagadas porque o fill-up é desempilhado, isso aqui perde o sentido completamente. Mas o efeito que a gente queria, que era preencher o vetor com números de 1 a 10, a gente conseguiu. Então, o vetor lá fora, ou seja, o vetor no main, está preenchido de 1 a 10. E aquelas variáveis auxiliares são desnecessárias, não precisam existir mais. Então, é por isso que essa função ela funciona dessa maneira, ela preenche o vetor de 1 a 10. Para a gente poder enxergar isso acontecendo, o resultado disso, seria importante criar uma outra função para imprimir esse vetor na saída. Para isso, eu vou criar uma função que retorna uma string com a representação do vetor que eu quero imprimir. E eu vou chamar essa função de toString. E ela também vai receber, aqui no caso pode ser um const, porque eu sei que eu não vou alterar o vetor. Para poder imprimir o vetor eu não preciso alterar, por isso que eu coloco o modificador const para servir de cadeado, para ficar claro para o leitor que eu não quero alterar, a toString não altera de jeito nenhum o conteúdo do vetor que ele deseja imprimir. E aqui vem o last, como a gente fez lá em cima. O fill-up não pode usar const porque eu estou alterando o conteúdo do vetor via ponteiro, por isso que não dá para usar const. Até poderia usar const aqui, se quisesse, porque o last não altera nada. É até bom que eu use o const no last, porque eu estou dizendo claramente que o last não vai ser alterado. O endereço que o last aponta não vai ser alterado. Eu nem posso alterar porque ele não pertence ao vetor. É mais um motivo para colocar o const ali. Nesse caso aqui do toString, nenhum desses dois
ponteiros, o first, que é o que vai caminhar, e o last, que fica parado, podem ser alterados. Então, eu deixo explícito isso colocando o const. E aí eu vou utilizar, para montar essa string representativa do vetor, eu vou usar o string de saída, que é o string, vou chamar de OSS, e vou imprimir para esse OSS. Em vez de mandar para o cout, eu vou mandar para o OSS uma representação que eu vou projetar como sendo simplesmente um colchete, espaço. Aí eu faço um while similar a esse daqui, para percorrer o vetor. Aqui dentro eu vou mandar para o OSS a representação, quer dizer, o conteúdo que o first está apontando, e em seguida eu já incremento, tá? E deixo um espaço em branco entre os elementos. Uma vez que ele chegou ao final, eu mando imprimir o colchete final e retorno a string associada com esse string, usando o método str para recuperar essa string que está dentro desse objeto OSS. Então, com isso, eu posso agora, aqui no código principal, mandar para o cout uma representação de V, que é o vetor inicial, né? Usando o toString, passando V, que é o endereço inicial, e V mais size, que é o endereço final. E aqui eu posso pular uma linha. Então, vamos ver o que isso aqui vai resultar. O único warning que aparece é porque eu não estou usando a variável V2 por enquanto. Então, vamos agora executar. Então, está aí a exibição na saída padrão do conteúdo do V. O que é interessante demonstrar aqui, eu quero, através dessas duas funções, mostrar que isso aqui é verdade. Ou seja, que eu tenho V1 e V2 apontando para o mesmo endereço. Então, vou agora mandar imprimir o vetor por meio de V2, para aparecer de novo de 1 a 10. Porque os dois ponteiros apontam para o mesmo endereço, ou seja, compartilham a mesma memória. Então, se eu fizer isso aqui para o V2, lembrar de mudar aqui, né, senão não tem sentido o teste, é para aparecer os mesmos conteúdos. Fui lá, olha lá, V2. Tá? Agora, o que é mais interessante é que se eu chegar aqui no V2, na posição 0 do V2, e atribuir o valor 100, e agora printar os dois novamente, os dois vão estar alterados, provando que, de fato, V1 e V2 compartilham a mesma memória. Para ver o 100 aparecendo nos dois. Então, essa é a situação que resulta de você fazer um ponteiro receber outro. Moral da história, quando você faz um ponteiro, recebe outro ponteiro, você está copiando o endereço de um ponteiro para o outro. E está fazendo com que os dois apontem para a mesma região de memória, seja ela no stack, seja ela no heap. Aqui, no caso, os dois estão apontando para a mesma região no heap, que contém o vetor com 10 elementos. O que é importante perceber é que essa alocação de memória e a atribuição de endereços para uma variável ponteiro pode ser feita através de uma função. Então, para servir de um segundo exemplo, eu vou criar aqui um terceiro vetor, vou chamar aqui de V3, seguindo a lógica aqui, e vou criar uma função chamada allocateArray, que eu passo para ela quantos elementos eu quero alocar, e essa função retorna um endereço com esse bloco de memória, para mostrar que é possível fazer algumas variações. Então, esse allocate dá para construir aqui em cima. Ele vai retornar um endereço, ou seja, um ponteiro, que se chama allocateArray, e recebe como argumento uma quantidade de memória que eu quero alocar. Tá? Esse é um dos mecanismos que existe para você comunicar informação de uma função para outra, é através do retorno da função. Esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é através de um parâmetro referência. Tá? A gente vai ver daqui a pouco essa segunda opção. Então, nessa primeira opção, que é uma das mais fáceis, aqui no caso basta retornar o que o new vai fazer se eu pedir para ele alocar SZ inteiros. Então, ele tá retornando direto o que o new vai retornar, que a gente sabe que vai ser o endereço. Então, na hora que eu fizer isso daqui, eu estou basicamente fazendo algo parecido com o que está aqui na linha 32.
Eu estou alocando, só que em vez de alocar diretamente, manualmente no main, eu estou pedindo para que uma função faça isso e essa função retorne esse endereço. Tá? E aí eu posso também seguir na mesma linha de preencher esse vetor, no caso aqui, lembrar de ser o 3 e aqui seria 3 3 aqui. Esse aqui não precisa. Então, se eu executar isso agora, vocês vão perceber que o vetor 3 foi preenchido também de 1 a 10. Então, basicamente, se eu for voltar aqui para o desenho, então na memória eu tenho essa situação aqui. Foi criada uma outra variável v3, que a função alloc retornou o endereço 480, que foi reservado no heap. Então, você tem agora dois vetores separados, dois blocos de memória separados. O V e o V2 compartilham o mesmo, mas o V3 tem um só para ele. Então, se eu alterar, tanto é que quando eu mandei para o meu V3, apareceu de 1 a 10, lembrando que aqui no V2, na verdade, a gente mudou isso aqui para 100, né? A terceira forma de comunicação entre duas funções é através de uma referência de um ponteiro. Então, eu vou agora fazer algo parecido aqui. Vou copiar esse bloco, porque eu vou criar um quarto vetor, um terceiro vetor chamado V4. Só que agora eu vou inicializar ele com null, PTR, ele começa contando para ninguém, ou seja, sem nenhuma memória associada a ele. E vou chamar agora um allocate array, que vou dar o nome de referência, e passo para ele o V4 e o tamanho que eu quero. Eu quero, com isso, testar a segunda forma de comunicação, que é passar uma variável por referência para que ela seja preenchida internamente na função e, quando retornar, o V4 vai estar alterado com o valor que eu desejo. No caso aqui, como ele é um ponteiro, ele vai voltar com o endereço. Ele está indo com o endereço 0, que é no PTR, e ele deveria retornar com o endereço, que eu não sei qual é, correspondente a um terceiro bloco de memória que eu vou alocar. E aí eu poderia imprimir ele aqui para ver o que vai acontecer. Claro que eu tenho que fazer a função ainda, ela vai ser muito parecida com essa, vou até copiar ela para cá. A diferença é que ela não retorna um ponteiro como a anterior, ela é do tipo void, e ela recebe, aqui sim vem a diferença principal, ela recebe o ponteiro normal, B, que seria o vetor que eu quero alocar, e aqui dentro eu faria V igual a new int sz. Então essa seria, digamos, uma implementação ingênua dessa função. Vou tentar mostrar por que isso aqui não funciona, não vai dar certo. Tá? Se eu tentar fazer isso daqui, eu vou obter um segmentation flow provavelmente. Deixa eu rodar. Então, compilando isso aqui, a gente vai obter, não salvei. Compilando aqui, está tudo ok. E se eu executar, ele mostra o V3 como sendo uma entidade à parte. E o V4 não mostrou nada. Quando ele coloca essa mensagem aqui, é que houve algum problema. Ele não acabou normalmente, regularmente. O comando terminou. O que mostra que houve alguma irregularidade na manipulação da memória pelo programa. Vou voltar para cá. A minha argumentação é que essa alocação aqui falhou e o V4 não pôde ser impresso. Vamos tentar entender o porquê. Na hora que você chamou allocate array ref, vamos voltar aqui para o desenho para ficar mais fácil de entender. Então, aqui a gente tem uma representação de memória. Você tem os três ponteiros que já foram criados anteriormente. Você tem o V4. Se você lembra bem, eu inicializei ele com null PTR, então ele ficou com 0. E aí eu chamei a função allocate array ref. Passei o V4 como né, valor. É criado a variável V. Se você voltar para cá, você vai relembrar que V é o nome da variável interna aqui. Existe o SZ que eu não criei, né? Vou criar aqui o SZ rapidinho. E existe a variável SZ que recebe o valor 10 e essa variável que recebe 0. Então, esse 0 foi copiado daqui, né? O endereço que está no 4 é o endereço que tem para o V. E aí, dentro da função, é chamado a alocação com new, o que resulta na seguinte situação de memória.
Então, agora o comando new alocou um bloco de 10 inteiros no endereço 120, era o que ele tinha disponível. Esse endereço é copiado para dentro do V, porque a gente já mostrou que funciona assim. A gente simbolicamente tem esse cara apontando para essa região de memória. Até aqui tudo bem. Nesse momento, você vai notar o seguinte, assim que a função, vamos voltar aqui para a função rapidamente. Nesse momento aqui, a função finaliza, o V recebeu lá o 120, que é o endereço desse bloco de 10 inteiros, e ela retorna para o main, ou seja, ela retorna para essa posição aqui, V4, ou linha 53. Na memória, o que vai acontecer? Notem que o V4 continua com o endereço nulo, zero. A gente queria, o que a gente estava desejando que acontecesse era isso daqui. Ou seja, eu queria que aqui tivesse 120, mas não tem, isso não vai acontecer. Tá? Então, na prática, isso aqui não existe. E essa região toda de memória aqui vai ser apagada. Vamos apagar aqui rapidamente. E quando eu voltar para o main, o V4 está apontando para o núcleo ITE. E se eu tentar preencher esse V4 com números de 1 a 10, eu vou ter um segmentation fault, porque a função fill-up vai tentar acessar o endereço zero de memória, que é proibido. Então, não é isso que eu quero. Então, de alguma maneira, vamos retornar aqui, eu quero uma forma de, quando eu receber o 120, eu quero escrever o 120 nessa caixinha aqui. Então, para isso, eu preciso criar uma conexão entre essa caixinha e essa daqui. E isso é feito via referência. Quando eu preciso alterar um argumento externo no cliente, eu passo uma referência para esse endereço aqui. Isso é feito com o comando e-comercial no C++. Então, é como se ele criasse aqui fosse uma espécie de advogado, uma espécie de proxy, que na hora que eu for escrever aqui, eu vou até representar isso de maneira diferente, para ficar claro para vocês. Em vez de usar uma caixinha, eu vou usar um outro símbolo, vai ser verde mesmo. Mas só para indicar que essa caixinha é diferenciada, porque na verdade ela vai guardar, suponha que essa variável aqui está na posição 800 de memória. Então, o que vai ter aqui dentro não é o endereço 120, o que vai ter aqui dentro é o endereço 800, indicando que a variável V é uma referência para a variável V4. Então, tudo que for tentar ser escrito em V, na verdade, ele vai passar esse valor 120 por essa comunicação aqui, para que ele se encaixe aqui e apareça 120 aqui. Então, é como se o 120 fosse sendo movido para cá. Quando você tenta escrever em V, ele está escrevendo, na verdade, o endereço 800. Então, é como se fosse... Deixa eu tentar mover isso para cá, para ficar mais claro para vocês. É como se fosse assim, ó, vá no endereço 800 e escreva lá. Esse aqui é o endereço 800. Não escreva em mim, escreva lá. Então, isso no código você consegue atingir simplesmente declarando o e-comercial aqui em cima, né? Então, deixa eu voltar aqui. Se eu fizer isso aqui, colocar o e-comercial, para dizer que V agora é uma referência para uma caixinha que guarda endereços de inteiros. Então, essa pequena mudança faz com que agora isso aqui funcione. Porque o endereço resultante da alocação, que é o 120, não foi escrito em V que vai ser destruído, e sim foi escrito diretamente em V4, lá no cliente, que vai permanecer. Então, o fato de eu chegar aqui agora, então se você apagar tudo que a função alocou aqui, quando a função for desempilhada, você não tem problema, porque aqui acabou, porque agora você tem essa situação aqui, você tem um 120 apontando para cá. Então, você não perdeu a memória. A função allocate array ref pode ir embora e aquelas variáveis não vão influenciar o resultado final, que é o que você queria. Então, agora você está apto a preencher o V4 com os valores de 1 a 10, que é o que aconteceu
com os outros vetores alocados dinamicamente. Então, por isso que se eu rodar agora, o resultado vai ser diferente, né? Eu espero. Então, a gente tem agora um V4 também funcionando aqui como um vetor regular. Então, é isso, gente. São esses os 2 pontos importantes que eu quero destacar, 3 pontos, na verdade, que eu quero destacar são os seguintes. Primeiro, se eu fizer um ponteiro normal recebe outro, eu estou fazendo os 2 ponteiros guardarem o mesmo endereço de memória e eles vão apontar para o mesmo lugar de memória. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma maneira de eu comunicar um endereço de um lugar para outro, de uma função para outra, que é via atribuição, uma vez que essa função retorna esse endereço. Eu recebo com um ponteiro, essa é a maneira mais fácil de você comunicar o endereço de um lugar para outro. E o terceiro ponto é, existe uma outra forma de comunicar o endereço de um lugar para outro, que é passando uma referência para o ponteiro que você quer preencher. Então, você pode imaginar que esse V4 é como se fosse um formulário que está em branco, que eu estou passando para a função, para que ela preencha com o endereço que ela vai fazer alocar lá dentro, se for uma função que aloca a memória. O que importa é que é uma forma de comunicação que é passagem de parâmetro por referência e aqui é passagem de parâmetro por valor, por atribuição, na verdade. Então, são esses os 3 pontos importantes desse vídeo, para que você entenda como é que funciona a alocação dinâmica, como é que funciona a relação de stack e heap, e por que que, se você não tiver cuidado, a alocação que você fez no heap pode se perder, gerando um vazamento de memória, como foi o caso que eu mostrei agora há pouco, quando eu não passei o V4 por referência, ou seja, a função allocateRef não tinha esse comercial aqui. Se ela não tivesse esse comercial, você tem um vazamento de memória nas suas mãos.